Olá, pessoal. Hoje nós iremos ver sobre a nomenclatura de compostos inorgânicos, especificamente ácidos, bases, sais e óxidos. Bom, nós vamos ver inicialmente a nomenclatura dos ácidos. Para nomeá-los, basta a seguinte regra: uso da palavra ácido, seguida pelo nome do ânion com terminação alterada. Considere a tabela contendo nomes de ânions no slide posterior. Como podemos notar aí, se temos um ácido com um ânion cujo nome termina em eto, trocamos essa terminação eto por hídrico ao dar nome ao ácido. Se temos um ácido formado por um ânion cujo nome termina em ito, trocamos essa terminação ito por sufixo oso para darmos nome ao ácido. Se temos um ácido formado por um ânion cujo nome termina em ato, então trocamos essa terminação ato do nome do ânion e colocamos o sufixo ico ao darmos nome ao ácido constituinte por esse ânion. Então é essa a regra que a gente deve seguir para dar os nomes aos ácidos. Okay? Agora, para nomearmos as bases, basta a seguinte regra: uso da palavra hidróxido, seguida pelo nome do cátion, acompanhado pelo número da carga do íon citado. Carga do íon pode ser chamada também de valência, certo? Então, vamos aos exemplos. Então, se a gente tem uma base com a fórmula NaOH e pretendemos dar nome a esta substância, ela vai ter, então, em seu nome a palavra hidróxido, seguida de um termo D, acompanhado, portanto, do nome do cátion. Então, NaOH é uma fórmula representativa de uma substância denominada hidróxido de sódio. Agora, podemos ter álcalis formados aí por cátions provenientes de um mesmo elemento. Só que esses cátions apresentam valências diferentes, ou seja, cargas diferentes. É o caso do elemento cobre, que pode apresentar cátions cobre 1 e cobre 2. Nesse exemplo que está sendo mostrado, o cobre tem uma carga 2. Por isso que, ao formar um hidróxido, uma base, a substância formada por hidroxilas e por esse átomo de elemento metálico vai apresentar o nome de hidróxido de cobre 2. Ok? Bom, então, podemos também utilizar sufixos ao dar nomes para bases formadas por átomos de elementos que apresentam mais de um cátion. Quando nós temos uma base formada por um cátion de menor carga, então o nome da base terá a palavra hidróxido, acompanhada do termo D, seguida pelo nome do cátion, que estará associado ao sufixo oso. Agora, ao darmos nome à base que contém um cátion de valência maior, de maior carga, então o nome desse álcali será hidróxido, seguido pela palavra D, associada ao termo cátion, que vai estar ligado, unido ao sufixo ico.
ok? E agora partimos aí, portanto, ao nome dos sais. Para nomear os sais inorgânicos, é necessário seguir a seguinte regra: nome do ânion seguido pelo nome do cátion. Exemplo: a fórmula de uma substância NaCl, certo? Vai ser denominada ou vai representar uma substância que é chamada de cloreto de sódio. Percebam que veio inicialmente o nome do ânion, seguido pelo nome do cátion. Para casos em que existem mais de um cátion, para casos em que existe mais de um cátion para o elemento metálico, deve-se determinar a carga por números romanos. Exemplos. Então, a gente está vendo aí um caso de uma fórmula, CuNO3 dentro dos parênteses, e depois o número 2. Certo? O nome desse sal é nitrato de cobre 2. Haja vista que o cátion formador desse sal é o cátion de maior carga para o elemento cobre da tabela periódica, certo? E aí a gente está vendo aqui uma tabela que mostra os nomes, tá, de alguns sais formados por cátions provenientes ou representantes de um único elemento. É o caso aí dos sais de ferro. Nós temos aí o sulfato de ferro 2, sulfato ferroso. E temos também o caso do sulfato de ferro 3, que pode ser chamado também de sulfato férrico. Aquela última regra explicada para bases, também serve para os sais. Ok? Muito bem. Então, agora nós partiremos para os óxidos. Bom, e aí existem os óxidos. Nomenclatura para óxidos moleculares, que são aqueles provenientes da combinação de átomos do elemento oxigênio, que são os mais eletronegativos dos óxidos, combinados com átomos de elementos não metálicos, que pertencem, que compõem grupos 14, 15, 16 e 17 da tabela periódica. E temos também os óxidos iônicos, que são resultantes da combinação de átomos do elemento oxigênio com átomos de elementos das famílias que vão do 1 até o grupo 12 da tabela periódica. Vamos aos ácidos moleculares. Para óxidos formados por átomos de elementos não metálicos, usa-se um prefixo grego indicativo da quantidade de átomos de elemento oxigênio, seguido pelo prefixo grego indicativo da quantidade de átomos do elemento, que não seja o oxigênio, obviamente. Então, temos aí um exemplo com uma fórmula Cl2O7. Nós temos, então, 7 átomos do elemento oxigênio, 2 átomos do elemento cloro, formando uma espécie que constitui um óxido, que no caso é uma substância, e é um óxido molecular. Nós vamos, então, usar o prefixo epit, que é um prefixo grego, indicativo da quantidade de átomos do elemento oxigênio, esse prefixo vai estar associado aí ao termo óxido, que vai ser seguido pelo termo de, e aí, depois desse termo de, virá
um prefixo grego indicativo da quantidade de átomos do elemento que não seja oxigênio. Então, no caso, é o cloro. Então, nós temos aí 2 átomos de cloro. Então, teremos o prefixo di. E esse termo di vai vir ligado, associado ao nome do ânion que está formando, portanto, este óxido. Por isso que o nome desse exemplo dado é heptóxido de dicloro. Temos aqui um esquema para óxidos mostrado no slide. Certo? É o que eu citei agora. Já para óxidos formados por átomos que são de elementos metálicos, há 2 regras. A primeira regra consiste em: se o átomo de elemento metálico apresenta uma valência, basta usar a palavra óxido seguida pelo nome do elemento metálico. É o caso aí mostrado pela fórmula MgO. No caso, teremos o nome de óxido de magnésio para a substância representada por essa fórmula MgO. A segunda regra consiste em: se o átomo de elemento metálico apresenta mais de 2 valências, basta usar a palavra óxido seguida pelo nome do elemento metálico e, posteriormente, acrescenta-se o algarismo romano correspondente à carga. Então, temos como exemplo aí a fórmula CuO, okay? E para esta fórmula, damos um nome de óxido de cobre 2, representativo aí de uma substância que também pode ser representado por essa fórmula CuO. Ok? Bom, aí vem, certo, um outro esquema que facilita o entendimento sobre a nomenclatura dos óxidos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido. Caso não tenham obtido êxito, podem então assistir novamente a esse vídeo. Nos encontramos na próxima aula. Até lá!